Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Um especial informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social no Facebook. Pelo menos 80% das camas hospitalares em 24 estados nos Estados Unidos estão completamente ocupadas. Esse número sobe para 85% em unidades de terapia intensiva para adultos devido à variante Omicron. A variante Omicron, altamente contagiosa, está a colocar os hospitais perto dos seus limites de capacidade em cerca de 2 dúzias de estados, de acordo com dados publicados pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Pelo menos 80% das camas hospitalares estão ocupadas em 24 estados, incluindo agora algumas regiões como a Geórgia, Maryland e Massachusetts. Mais preocupante, os dados mostram que em 18 estados e em Washington, D.C., pelo menos 85% das camas em unidades de terapia intensiva para adultos estão cheias, com a escassez a fazer-se sentir mais em estados como Alabama, Missouri, Novo México, Rhode Island e Texas. A pressão sobre as unidades de cuidados intensivos acontece porque a alta taxa de transmissibilidade da variante Omicron desencadeou um aumento quase vertical em infecções e hospitalizações. O país como um todo e 26 estados relataram mais casos de coronavírus na semana passada do que em qualquer outro período de 7 dias. Nesse período, uma média de mais de 803 mil novos casos de coronavírus foram contabilizados todos os dias nos Estados Unidos, um aumento de 133% em relação a 2 semanas atrás, de acordo com um banco de dados do New York Times, e 25 estados e territórios atingiram os maiores índices semanais. As mortes, por sua vez, aumentaram 53% para uma média de aproximadamente 1.871 por dia. Essa situação ajudou a elevar a taxa média de hospitalizações do país acima do pico do inverno passado. As hospitalizações de pessoas com teste positivo, nessa semana, chegam a mais de 148 mil por dia, outro recorde. Os números estão a aumentar mais rapidamente no Alabama, na Flórida, na Louisiana, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas, de acordo com o mesmo banco de dados. Desde o Dia de Ação de Graças, a Casa Branca enviou mais de 350 médicos militares, enfermeiros, médicos e outros funcionários a 24 estados. Essa ajuda chega agora a New Jersey, Nova York, Novo México, Ohio, Michigan e Rhode Island, para além de 14 mil membros da Guarda Nacional que se encontram em 49 estados para ajudar funcionários de hospitais e outras instalações médicas. Nos Estados Unidos foram contabilizados mais 804 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Depois de ter anunciado ajuda adicional para 6 estados ontem, o presidente Joe Biden está consciente que outras áreas e estados da nação estão também perto de uma ruptura devido ao aumento avassalador do número de casos. New Jersey contabilizou nas últimas 24 horas mais 20.624 casos, 106 residentes pereceram devido à Covid-19. Quero referir também que a governadora do estado de Nova York acabou de referir que houve um decréscimo de casos no estado desde, no mesmo dia, há uma semana, 90 mil para 46 mil hoje. Portanto, são boas notícias para Nova York, mas a realidade é que, aparentemente, estados como New Jersey e Nova York atingiram esse pico, mas agora a problemática está concentrada em outros estados e aí poderemos enfrentar novos desafios para combater uma pandemia e agora uma variante que teimam em marcar o ritmo da nossa vida. E marcando o ritmo da nossa vida, em Nova York, o mayor eleito da cidade, que recentemente tomou posse, Eric Adams, está a ponderar o regresso dos alunos ao ensino virtual. Em causa está o elevado número de casos de infecção, o que leva os pais a não deixarem os filhos irem para a escola.
O mayor de Nova York, Eric Adams, está a considerar permitir que o maior distrito escolar do país volte de alguma forma às aulas virtuais, à medida que a cidade enfrenta uma onda de casos de coronavírus. Adams disse esta quinta-feira que ainda acredita que o lugar mais seguro para as crianças é na escola. Os níveis de assiduidade, desde que os alunos regressaram das férias de inverno, foram mais baixos do que o normal, com 1/4 a 1/3 dos alunos a não comparecerem nas aulas na maioria dos dias. Na quarta-feira, a taxa de assiduidade em todo o distrito era de 76%. Num distrito de quase 1 milhão de estudantes, significa que cerca de 220 mil estavam doentes ou a faltar à escola. Mais de 100 escolas relataram frequência inferior a 60% e mais de 50 relataram menos da metade de todos os alunos que frequentaram as aulas na quarta-feira. Eric Adams, um democrata que assumiu o cargo no primeiro dia do ano, adotou uma postura otimista sobre a pandemia, pedindo aos nova-iorquinos que tomem precauções e sejam vacinados, mas que não deixem que a Covid-19 controle as suas vidas. E convém referir que Eric Adams opôs-se determinantemente, no princípio, no regresso das aulas, há 2 semanas, a que as crianças tivessem a opção de assistir às aulas virtualmente, apresentando ou considerando essa medida agora devido aos altos índices de alunos que não se estão a deslocar aos edifícios escolares. Mas a realidade é que muitos distritos escolares, nomeadamente aqui em New Jersey, estão a programar o regresso às aulas presenciais já na terça-feira. Segunda-feira é feriado. Contudo, o aumento de casos de Covid poderá refriar essa opção, levando muitos distritos a manterem a opção virtual, como mais viável face ao número de estudantes, professores e pessoal de apoio que contraiu o vírus nos últimos dias. Muitos distritos, portanto, mantêm as 2 opções. Vamos agora a Portugal, que registrou mais 40.090 novos contágios e 34 óbitos por Covid-19. A incidência continua a subir, embora a um ritmo mais lento, e o índice de transmissibilidade mantém a tendência de descida. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 40.090 casos e mais 34 mortes relacionadas com a Covid-19. O número de internados mantém-se inalterado, como tal, continuam internadas 1.699 pessoas, dessas 162 estão em cuidados intensivos. Por regiões, o Norte soma 15.914 novas infecções e 12 mortes. Lisboa e Val do Tejo registrou 14.513 novos casos e 13 óbitos. Na região centro, há 4.589 infectados e 4 mortos. No Alentejo, há 1.207 infecções e 1 morte. E no Algarve, há 1.224 contágios e 1 vítima mortal. Nos arquipélagos, os Açores somam 450 novos casos e a Madeira contabiliza 2.193 infectados e 3 vítimas mortais. Quanto à matriz de risco, esta sexta-feira registrou-se um aumento da taxa de incidência, que se fixa agora em 3.813,6 casos por 100.000 habitantes. Já o índice de transmissibilidade, ou RT, verificou uma nova descida e é de 1,19 tanto no continente como a nível nacional. A Pfizer e a Moderna já anunciaram que estão a desenvolver vacinas específicas para combater o Omicron. As mesmas devem estar prontas em março para serem comercializadas. Esta é a resposta das farmacêuticas ao surto altamente contagiante da nova variante. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem receber uma 4ª dose da vacina da Pfizer ou da Moderna contra o coronavírus já em março, de acordo com as recomendações dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Em outubro, a agência disse que as pessoas imunocomprometidas poderiam receber uma dose de reforço, uma 4ª dose de vacina, 6 meses após a 3ª dose. Essas diretrizes foram consistentes com a sua recomendação para outros adultos. Na semana passada, na esperança de conter o aumento de infecções com a variante Omicron, altamente contagiosa, o CDC encurtou esse intervalo para 5 meses para uma dose de reforço para os beneficiários da Pfizer, Biotech ou então da Moderna. Agora, algumas pessoas nascem com sistemas imunológicos ausentes ou defeituosos e em outras, os tratamentos para algumas doenças como o cancro diminuem a potência das defesas imunológicas. O CDC estima que existam cerca de 7 milhões de indivíduos imunocomprometidos neste país. Muitos deles produzem poucos ou nenhuns anticorpos em resposta a uma vacina ou infecção, deixando-as suscetíveis ao vírus.
quando são infectados, podem sofrer uma doença prolongada com taxas de mortalidade até aos 55%. Embora seja improvável que receber múltiplas doses de vacina num curto espaço de tempo seja prejudicial, portanto, pode produzir outros efeitos, de acordo com alguns especialistas. O CDC afirma que as autoridades dos Estados Unidos permanecem em contacto próximo com os especialistas de Israel sobre os seus dados e que, em março, deverão ter mais uma vacina, ou da Moderna, ou da Pfizer, ou de ambas. As pessoas não vacinadas por razões de saúde sentem-se excluídas da sociedade por falta de certificado de Covid e pedem a regulamentação a Bruxelas. Laura João Pera teve uma reação adversa quando recebeu a primeira dose da vacina Covid. O seu corpo ficou paralisado durante uma semana. O médico aconselhou a não continuar com a vacinação. Agora não consegue obter o certificado Covid porque, para o sistema, não tem a vacinação completa. Tem um certificado médico, mas é-lhe frequentemente recusado o acesso a espaços públicos em Barcelona, onde é exigida a prova de vacinação. Entra-se num bar e passaporte. Sentimos-nos delinquentes. Não se pode sequer planear uma viagem. Não me vacino porque não posso. Não podemos vacinar-nos porque é um risco para a nossa saúde. Como Laura, dezenas de espanhóis que não podem ser vacinados por prescrição médica estão a ver a vida social limitada por uma circunstância que não escolheram. Aqueles que não podem vacinar-se devido a uma razão médica insistem que não são anti-vacinas e que também eles deveriam ter um passaporte Covid que lhes permita fazer uma vida normal. Um dos afetados é advogado de profissão e tomou a decisão de exigir ao governo catalão um passaporte Covid para entrar em locais fechados, tais como bares, restaurantes, ginásios, casas de repouso ou o tribunal. Uma discriminação por motivo de doença. Enquanto o passaporte Covid não reconhecer a possibilidade destas pessoas terem uma vida normal, toda a regulação é totalmente nula. É tão simples como, e países como a Dinamarca já o estão a fazer, criar uma exceção. Tão simples como dizer esta pessoa tem uma doença que a impede de se vacinar. Tan sencillo como, oiga, esta persona tiene una enfermedad que no le permite vacunarse. Os peritos insistem que as vacinas são seguras e que a maioria das reações adversas são leves, mas dizem que, aos que têm reações adversas severas, deve ser-lhes oferecida uma solução alternativa. Se o passaporte Covid é solicitado para toda a população, devia ser possível declarar que uma pessoa está isenta de vacinação devido a uma contraindicação médica. As autoridades sanitárias reconhecem que não é possível inserir estas pessoas no atual passaporte Covid espanhol. Os afetados pedem à Comissão Europeia que estabeleça regras comuns e procedimentos claros para assegurar os direitos de todos os europeus, independentemente do seu historial médico. E aqui nos Estados Unidos sabemos que já há movimentações para que seja possível uma exceção para pessoas que, por motivos médicos e com o comprovativo, com o certificado médico que diz que não podem ser vacinados, tenham, portanto, esse passaporte de vacinas ou então um documento que lhes permita ter uma vida, pelo menos aparentemente, normal. Estamos a falar de direitos das pessoas que, tal qual como os direitos religiosos, de que tanto se fala, também deveriam ter essa opção, se é válida e certificada por um médico. Estima-se que uma em cada 2 escolas do primeiro ciclo em França não abriu portas devido a uma greve de professores. A greve foi apoiada pela principal associação de pais franceses, auxiliares de educação e partidos da esquerda. Em França foi dia de greve geral e protesto de professores. Milhares saíram às ruas contra as repetidas alterações aos regulamentos anti-violência e para combater a pandemia de Covid-19 pelo governo de Emmanuel Macron. Uma mobilização apoiada pela principal associação de pais franceses, auxiliares de educação e partidos de esquerda. Estamos fartos da forma como os anúncios são feitos pelo governo. O protocolo é uma coisa, mas em geral o problema é a forma como os anúncios são feitos e como somos tratados pelo governo.
Numa semana, o executivo de Emmanuel Macron modificou 3 vezes as regras de acolhimento dos estudantes, a mais recente de flexibilização, para que o cancelamento de aulas seja o último recurso. Segundo dados do Ministério da Educação, quase 40% dos professores aderiu à greve, já os sindicatos falam em 75%. Muitas escolas tiveram de fechar, estima-se que 1 em cada 2 do primeiro ciclo não abriu portas. Os professores queixam-se também da falta de meios para combater a Covid-19, entre eles máscaras cirúrgicas e medidores de CO2 para monitorizar a qualidade do ar nas salas de aulas. Aqui nos Estados Unidos, o Congresso norte-americano quer ouvir as redes sociais por causa do ataque ao Capitólio. Os congressistas emitiram intimações à Alphabet, à Meta, à Reddit e ao Twitter, depois de terem acusado as redes sociais de não darem uma resposta adequada durante o ataque, o ano passado, ao Capitólio. A Comissão do Congresso, que investiga o ataque ao Capitólio, anunciou esta quinta-feira que convocará responsáveis de 4 redes sociais para testemunhar no processo. Os congressistas emitiram intimações à Alphabet, empresa detentora do YouTube, Meta, anteriormente Facebook, Reddit e Twitter, depois de terem acusado as redes sociais de não terem dado uma resposta adequada durante o ataque ao Capitólio por apoiantes do ex-presidente Donald Trump, em 6 de janeiro de 2021. O presidente da Comissão, o democrata Benny Thompson, exigiu ontem o registro das empresas sobre o seu papel em alegadamente espalhar desinformação sobre a eleição presidencial de 2020 e de promover o extremismo violento nas suas plataformas, dias antes da invasão ao Capitólio. O presidente da Comissão de Inquérito acrescentou que é decepcionante que, após meses de envolvimento, as empresas não tenham entregado voluntariamente as informações e documentos necessários que ajudariam os congressistas a responder às perguntas no centro da sua investigação. Thompson descreveu a forma como as empresas de redes sociais foram cúmplices na insurreição moral realizada por apoiantes de Trump e de grupos de extrema-direita. O YouTube foi a plataforma onde fluiu uma quantidade significativa de conteúdo. A Comissão alega que a Meta, anteriormente conhecida como Facebook, teria sido usada para trocar mensagens de ódio, violentas e incitadoras entre os utilizadores da rede social. A Comissão alega ainda que na rede social Reddit algumas comunidades de apoio a Trump cresceram significativamente. A carta de intimação descreve ainda a forma como o Twitter foi alertado para o potencial de violência que estava a ser planeado na sua plataforma antes do ataque e para a forma como seus utilizadores se envolveram em comunicações que amplificaram alegações de fraude eleitoral. Em Portugal, as eleições legislativas realizam-se no dia 30 de janeiro e hoje decorreu o principal debate entre os 2 líderes dos principais partidos, que deixou muitas perguntas sem resposta e desencadeou comentários nas redes sociais. Bem-vindo ao Cubo da Euronews. Dentro de 2 semanas, Portugal escolhe o próximo governo e, naturalmente, o debate entre António Costa e Rui Rio foi visto como um momento decisivo da campanha. Apesar de liderarem os 2 partidos que venceram todas as legislativas desde o 25 de abril, o argumento não convenceu todos. O humorista João Quadros foi a voz do descontentamento, lamentando o tempo de antena extenso para os 2 candidatos numa corrida que conta com 20 partidos. António Costa piscou o olho ao PAN, mas sem se comprometer, e mostrou-se disposto a governar só. Em termos de coligações, possíveis coligações, ficaram várias questões por responder. Duarte Marques, por exemplo, queria saber o que recomendaria a António Costa ao PS em caso de uma hipotética vitória do PSD. No mesmo tom, Ana Gomes fez a questão, mas ao contrário, ninguém perguntou a Rui Rio o que faria em caso de vitória social-democrata sem uma maioria, se uma colagem ao Bloco Central, se uma hipotética geringonça à direita, em caso de necessidade, até mesmo com um partido extremista. O fantasma de um partido extremista no governo foi agitado também pela comentadora Carmo Afonso, que não hesitou em dizer que um voto em Rio era o voto na solução política mais radical da direita que já houve em Portugal. Certo é que a direita aponta à maioria, aponta à formação do governo, quanto mais não seja em coligação.
Até porque, para os liberais, o problema é simples. António Costa limita-se a apresentar as mesmas respostas para um exame em que já chumbou, referindo-se, obviamente, ao Orçamento de Estado para 2022, chumbado em Assembleia e que motivou precisamente estas eleições legislativas. A 30 de janeiro, Portugal conhecerá a resposta. Sem maioria absoluta, tudo indica que a questão venha a ser resolvida no tempo extra. Enquanto o momento não chega, há mesmo quem já vaticine que tudo seja resolvido nos penaltis. E poderá ser uma opção. Entretanto, amanhã, não perca, a partir das 7h15 da noite, teremos, pela primeira vez num sábado, um especial informação dedicado às legislativas 2022. Formulámos várias questões de interesse para os imigrantes luso-americanos nos Estados Unidos e praticamente em toda a diáspora, e formulámos essas perguntas aos cabeça de lista pelo círculo fora da Europa, no qual os Estados Unidos estão incluídos. Teremos respostas do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o professor Santos Silva, que é o cabeça de lista pelo Partido Socialista. Também tivemos a resposta de Malódi Abreu, cabeça de lista pelo Partido Social Democrata, e de João Janela e Silva, o cabeça de lista pelo Chega, também ele um imigrante em Macau. Por isso mesmo, não perca amanhã, a partir das 7h15, amanhã sábado, o especial Legislativas 2022. Santos Silva considera lamentável o caso ocorrido com o embaixador de Portugal na Venezuela. Recordamos que o embaixador foi proibido de visitar uma área de portugueses. O Ministro dos Negócios Estrangeiros defende que qualquer membro da missão diplomática acreditada num país tem liberdade de circulação nesse país para realizar o seu trabalho. O Ministro dos Negócios Estrangeiros considerou lamentável e preocupante o facto do embaixador de Portugal na Venezuela, Carlos de Sousa Amaro, ter sido impedido de visitar a comunidade lusa do Guárico. Segundo o canal de televisão VP-TV, o embaixador foi barrado quando chegou à entrada de São Juan de los Morros, estado do Guárico, por funcionários da Guarda Nacional Bolivariana. De acordo com o ministro, foram imediatamente dadas explicações ao mais alto nível pelo governo venezuelano a Carlos de Sousa Amaro. Augusto Santos Silva adiantou que terá de analisar com cuidado o que se passou e verificar se há algum procedimento adicional que seja necessário fazer. No seu site na internet, a rede televisiva explicou que o diplomata viajava acompanhado pelo deputado da Assembleia Nacional, Otávio Horta, tendo em vista uma reunião planeada com 4 presidentes de câmaras municipais daquele estado. Segundo a VPI-TV, os militares indicaram que o diplomata necessitava de uma autorização especial ou convite para poder visitar o estado de Guárico. Contactado telefonicamente pela agência lusa, Carlos de Sousa Amaro limitou-se a confirmar que estava a regressar a Caracas. "Estou bem, ninguém me insultou", disse o diplomata, que se negou a comentar o que aconteceu. Entretanto, em Portugal, a atualidade está marcada por a situação referente aos atropelamentos na A6. O antigo ministro Eduardo Catroga vai ser constituído arguido nesse processo. Também noutro processo mediático, desta vez com um português, mas na África do Sul, a advogada de João Rendeiro vai opor-se a uma possível ajuda do Estado português. A advogada de João Rendeiro promete opor-se a essa ajuda de uma equipa de magistrados do governo português, cujo envio para Durban, onde se encontra detido o banqueiro português, está a ser ponderado pela Procuradoria-Geral da República às autoridades sul-africanas para que a extradição do ex-presidente do BPP seja uma realidade. Iremos acompanhar mais desenvolvimento destas matérias na próxima segunda-feira. Entretanto, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, foi uma das 300 pessoas presentes na missa fúnebre do presidente do Parlamento Europeu nos últimos 2 anos.
No Chile, o anúncio da adjudicação de 2 contratos no valor de mais de 106 milhões de euros para a exploração de 160 mil toneladas de lítio a uma empresa chinesa e outra local gerou uma onda de críticas. O presidente eleito, Gabriel Boric, diz que são más notícias. O antigo líder estudantil promete rever o resultado do concurso e mantém o objetivo de criar uma empresa pública de lítio. Pedimos desculpa, tivemos um erro na peça que tínhamos preparada, portanto iremos possivelmente voltar, não sabemos ainda. Vamos passar a outro assunto. A Ucrânia denunciou um ciberataque em grande escala contra vários edifícios e sites governamentais, incluindo a página na internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. O ataque informático desta manhã ocorreu num clima de tensão, enquanto a Rússia parece preparar uma invasão militar a esse país. O chefe da diplomacia da União Europeia condenou o ciberataque desta manhã aos sites governamentais da Ucrânia e, apesar de não culpabilizar diretamente a Rússia, deixou no ar as suas suspeitas. O diplomata disse ainda que a União Europeia já avisou que condenará qualquer iniciativa russa no país do leste europeu e irá mobilizar-se com todos os seus recursos para ajudar a Ucrânia a combater este ciberataque. O ataque teve como principais alvos o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, o Conselho de Ministros e entidades de segurança e defesa. O alvoroço em torno do ciberataque torna-se ainda maior numa altura em que a Rússia ameaça uma invasão no país do Cáucaso, retaliando contra uma possível adesão da Ucrânia à NATO. A entrada da Ucrânia na NATO colocaria os Estados Unidos às portas da Rússia, uma aproximação que tem deixado o líder russo, Vladimir Putin, irrequieto. Também a ministra dos Negócios Estrangeiros sueca disse que o Ocidente tem de ser muito firme com a Rússia. Já a homóloga alemã anunciou que irá a Moscovo para falar sobre a situação. Segundo a Casa Branca, a Rússia tem cerca de 100 mil tropas na fronteira ucraniana, preparadas para uma possível invasão no país. 3 encontros de mediação da presença militar russa na fronteira com a Ucrânia representaram nenhum avanço. A Rússia não cede e mantém a presença militar na fronteira com o país vizinho. Segundo encontro em Viena, na Áustria, terceiro no total e nenhum avanço. A NATO e os países membros tentam mediar a presença militar russa na fronteira com a Ucrânia. A Rússia não cede e quer garantir que o país vizinho não entre na Aliança Atlântica e ganha apoio de vários países, como por exemplo os Estados Unidos da América, que acreditam numa invasão. Completamos agora uma semana diplomática intensiva. A Rússia deixou claras as suas preocupações, nós também, incluindo as ações que a Rússia tomou para minar a segurança europeia. Estamos preparados para continuar com a diplomacia para avançar com a segurança e estabilidade no Euroatlântico. Estamos igualmente preparados se a Rússia escolher um caminho diferente. A Rússia parece mesmo preferir um caminho diferente. O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros continua a não descartar a possibilidade de enviar recursos militares para Cuba e para a Venezuela, caso a NATO não pare com as atividades militares de defesa à Ucrânia. O presidente russo falou muitas vezes sobre este assunto, em particular, quais deveriam ser as ações militares da Marinha Russa, se tudo for para provocar a Rússia e aumentar ainda mais a pressão militar do lado dos Estados Unidos da América. Nós não queremos. Os diplomatas devem negociar. Uma negociação que para alguns especialistas não existe, como acredita Jamie Shea. A Euronews, o antigo vice-secretário-geral adjunto da NATO, diz que tudo depende da Rússia. A bola está do lado de Putin. Ele está interessado num diálogo e em algum tipo de negociação. Ou então está a maximizar exigências inaceitáveis. Se nenhuma solução for encontrada, o que já seria de esperar, poderá usar o fracasso das negociações como pretexto para invadir a Ucrânia. A Lituânia, que também faz fronteira com a Rússia, fala da maior ameaça de conflito desde a Segunda Guerra Mundial e já prepara vários cenários, incluindo o de confronto militar direto. No Brasil, Lula da Silva é considerado favorito a vencer as próximas eleições brasileiras e não perdeu tempo em chamar de psicopata a Bolsonaro, como resposta à forma como o atual presidente lida com a pandemia. Lula chegou mesmo a comparar Bolsonaro ao líder americano de uma seita, Jim Jones, o líder indutor do suicídio coletivo de mais de 900 pessoas na Guiana em 1978.
O brasileiro Lula da Silva chamou psicopata a Jair Bolsonaro, comparando-o ao falecido Jim Jones, o fundador e líder de uma seita suicida norte-americana, por insistir numa política negacionista diante da pandemia. Diz Lula que só um psicopata como Jim Jones seria capaz de repetir as insanidades de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, escreveu na rede social Twitter o líder esquerdista a quem todas as sondagens apontam como favorito à vitória nas eleições presidenciais de outubro deste ano. O pastor norte-americano Jim Jones foi o fundador e líder da seita Templo do Povo e o indutor do suicídio coletivo de 917 dos seus seguidores em 1978, na Guiana. Lula lançou o duro ataque ao seu possível rival nas presidenciais após Bolsonaro, líder da extrema-direita brasileira e um dos chefes de Estado mais cépticos face à gravidade da pandemia, insistir em minimizar a crise sanitária. Numa entrevista concedida a um meio de comunicação local, nesta quinta-feira, o presidente afirmou não entender essa enorme preocupação com a Covid-19, que já matou mais de 620 mil brasileiros, e afirmou que a variante Omicron é bem-vinda no Brasil. O chefe de Estado, que censurou o uso da máscara e medidas de distanciamento social e questiona a eficácia das vacinas desde o início da crise e saúde, fez eco de estudos os quais não identificou, afirmando que a Omicron é bem-vinda porque pode sinalizar o fim da pandemia. Apesar de nem Bolsonaro nem Lula terem confirmado as suas candidaturas à reeleição, a disputa entre ambos pela presidência é dada como certa, polarizando o Brasil a nível político. Segundo todas as sondagens, Lula é o favorito para vencer o sufrágio, obtendo cerca de 48% das intenções de voto, praticamente o dobro de Jair Bolsonaro, com 23%. Contratos firmados pelo governo do presidente Santos Sebastián Piñera geram uma onda de críticas no Chile. No Chile, o anúncio da adjudicação de 2 contratos no valor de mais de 106 milhões de euros para a exploração de 160 mil toneladas de lítio a uma empresa chinesa e outra local gerou uma onda de críticas. O presidente eleito, Gabriel Boric, diz que são más notícias. O antigo líder estudantil promete rever o resultado do concurso e mantém o objetivo de criar uma empresa pública de lítio. Eles já tomaram a decisão, mas parece-me que se trata de uma má decisão. Iremos revê-la com os nossos colaboradores. As vozes discordantes apontam o facto de o processo ter sido finalizado menos de 2 meses antes do final do mandato do conservador Sebastián Piñera e apesar de um grupo de deputados ter pedido a sua suspensão. De acordo com o ministro das Minas e Energia, o objetivo é aumentar o dinamismo da indústria para que o Chile recupere a sua posição no panorama mundial, já que a Austrália ultrapassou o país e é o principal produtor de lítio desde 2017. A China construiu uma lua artificial. Tudo isto para simular ambiente de baixa gravidade na Terra. A lua artificial chinesa tem apenas 60 centímetros e é sustentada por um campo magnético forte o suficiente para levantar objetos pequenos como uma castanha ou um sapo vivo. A China anunciou na terça-feira que construiu uma lua artificial para conseguir simular ambientes de baixa gravidade na Terra. A simulação está numa câmara de vácuo e conta com rochas e poeiras. A lua artificial é sustentada por um campo magnético forte o suficiente para levantar objetos pequenos como uma castanha ou um sapo vivo, fazendo a gravidade desaparecer. O cientista que lidera a pesquisa diz que o dispositivo inventado é o primeiro no mundo do género e considera que este pode levar a uma simulação lunar a um nível completamente novo e desconhecido. A simulação tem como principal objetivo permitir que os cientistas chineses testem equipamentos em ambiente lunar para conseguir evitar futuros erros dispendiosos, numa altura em que a China quer pousar astronautas na Lua até o ano de 2030. A Lua artificial chinesa tem apenas 60 centímetros em comparação com os 3.474,8 quilómetros da Lua real. Ainda assim, o cientista garante que poderá desempenhar um papel fundamental nas futuras missões lunares da China. Bem, e nós sabemos que temos muitos telespectadores que nos acompanham desde Portugal, ou porque estão aí de férias, ou porque já se encontram aí a residir, mas seguem o especial informação. Pois bem, se está em Portugal neste momento, hoje poderá já ir a uma discoteca ou a um bar.
já que elas reabrem hoje ao público, depois de terem encerrado no dia 25 de dezembro, devido aos avanços da variante Omicron. Por isso mesmo, se está por aí no belo retângulo à beira-mar plantado, ou então nas belas ilhas dos Açores ou da Madeira, não deixe de dar um pezinho de dança, pode ser no baile das velhas, numa discoteca da alta moda, no bar da esquina, onde quer que seja, mas por favor não se esqueça de usar a máscara e só atire quando ponha qualquer coisinha na boca. Vamos agora ao desporto. Nuno Sousa, o único candidato anunciado para o próximo ato eleitoral do Sporting, agendado para o dia 5 de março, vai proceder a uma recolha de assinaturas no domingo para poder oficializar a sua lista. A ação vai decorrer nas imediações do estádio do Futebol Clube Vizela, que recebe a visita do atual campeão nacional, o Sporting, em jogo da 18ª jornada da Liga Portugal Bwin. Entretanto, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso por 15 dias na sequência dos incidentes do jogo com o Moreirense, realizado, vejam bem, em abril do ano passado, que terminou 1-1 e no encontro que esteve sob a jurisdição do árbitro Hugo Miguel. De acordo com a Sport TV, o técnico azul e branco terá de cumprir o número de dias em falta, uma vez que o castigo a Sérgio Conceição já tinha sido aplicado, 21 dias e uma multa no valor de 10.200 euros. Porém, e através da providência cautelar interposta no Tribunal Arbitral do Desporto, o castigo foi suspenso a 5 de maio, permitindo na altura a Sérgio Conceição estar no Clássico frente ao Benfica. Entretanto, o Clube da Luz, o Benfica, comunicou hoje que o brasileiro Everton testou positivo à Covid-19 no teste antigénio realizado no dia de hoje. A formação encarnada informa ainda que agora aguarda pelo resultado do teste PCR, mais fiável do que o antigénio, para confirmar este contágio. O extremo brasileiro é, assim, baixa confirmada para a recepção deste sábado, também ao Moreirense, a contar para a 18ª jornada da Primeira Liga. Estas foram as notícias do desporto. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8750, 1,1425 para o euro. O real, 5,5356, 0,1806. E está mesmo frio, mas vai ficar ainda mais frio. É esperada também uma tempestade de neve para a noite de domingo para segunda-feira. Lembro que segunda-feira é feriado nacional Martin Luther King. Vamos agora saber o estado do tempo com a Catarina Rabimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 25 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 26 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 22 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 17 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 19 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 17 graus, Miami com sol com 75 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 71 graus, Los Angeles com céu nublado com 65 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 60 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Bem, chegamos assim ao fim deste espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aplicaram-nos um imposto que eu nem sabia que existia. Advertência ao governo português. Estes são alguns dos temas que iremos colocar àqueles que assumiram a responsabilidade de nos representarem no Parlamento Português. Não perca, sábado, a partir das 7h15 da noite, o especial Legislativas 2022. Volta à estaca zero.
As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. O famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos, único pela qualidade do leite, com uma textura incomparável, de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia, um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Foods. Firmino e Cravo Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Processos de disability. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino e Cravo Insurance. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 13,99. Mundus Vinho Branco 13,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzil de Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Aplicar-nos um imposto que eu nem sabia que existia. Advertência ao governo português. Estes são alguns dos temas que iremos colocar àqueles que assumiram a responsabilidade de nos representarem no Parlamento Português. Não perca, sábado, a partir das 7h15 da noite, o especial Legislativa 2022. Volta à estaca zero. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Eu vou pedir para não se esquecer de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Penso que já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Estou sim, boa noite. Eu penso que estamos com dificuldades técnicas, porque não consigo ouvir a pessoa do outro lado. Vamos então passar à próxima chamada. Entretanto, temos a notícia, vamos avançar algumas das notícias que tínhamos preparado para si, nomeadamente em relação ao feriado de segunda-feira. Portanto, tenha presente que bancos, escolas vão estar encerradas e como muitas escolas estão a adotar ensino virtual, esperamos durante o final de semana colocar algumas do nome das escolas que vão ter exemplos excepcionais para que isso possa acontecer. Portanto, fique sintonizado também com a nossa página no Facebook, de modo a ter toda a informação. Eu penso que já tenho uma chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar?
Muito boa noite. Muito boa noite. Com quem falo, por favor? Olha, eu só estou a falar com o José Carvalho aqui do West Palm Beach. Amigo Carvalho, diga lá então. Muito boa noite. Como é que está o senhor? Eu estou só a chamar para desejar um bom fim de semana e que se guarde em casa, que aí vai estar frio. Muito obrigado, amigo José Carvalho. Em West Palm Beach, quantos graus é que vão estar? Olha, neste momento, penso que está a 60 e poucos. Então está quase bom para ir para a praia, não é assim? Não, agora com 60 e poucos está frio. Amigo Carvalho, muitíssimo obrigado pela sua amabilidade. Olha, muito obrigado e, me lhe disse, um bom fim de semana para vocês todos. Muitíssimo obrigado. Até à próxima, se Deus quiser. Obrigado. Até à segunda-feira. Não, até amanhã, porque amanhã também temos programa. Muito obrigado, amigo Carvalho. Amanhã é sábado. Sim, mas amanhã temos um programa especial sobre as eleições. Portanto, 7h15. Começa às 7h15, ok? Tá bom. Tá bom, então. Muito obrigado. Muito obrigado. E, portanto, já sabe, amanhã, convém sempre recordar, temos um especial legislativas 2022 a partir das 7h15. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, Sr. Rico. Eu sou Júlio Cunha. Amigo Júlio, como é que está? Muito boa noite. Boa noite, olha, estou bem, graças a Deus. Olha, desculpe. Eu vou viajar no sábado para Portugal. Ok. Aonde é que eu posso fazer o PCR? O senhor, portanto, vai viajar no próximo sábado para Portugal. Em que área é que reside? Eu resido em Corny. Ok, em Corny tem várias opções. Eu recomendo que não faça o PCR, que faça o teste de antigénio 48 horas antes. Portanto, pode fazer na sexta-feira ou no sábado até de manhã, já que viaja no sábado. Vou-lhe explicar porquê. Porque o de antigénio portanto, é reconhecido, portanto, é aceito em Portugal e tem os resultados em 15 minutos. O PCR pode demorar mais do que os 3 dias de lei. Portanto, faça o de antigénio e pode fazer em qualquer clínica ou farmácia em Kearney. Se quiser ir a um dos centros normais que nós utilizamos, o PISC em Elizabeth também o faz. Diga-me o número. O PISC em Elizabeth não é número, não ligue para o clube, portanto o clube não tem nada a ver, simplesmente aluga as instalações da escola, pode fazer a marcação online no site covidtestsnj.com. Ok? Ok, outra pergunta. Diga, só chega. A carta de condução, eu tem que olhar essa tosse, meu amigo, ok? Não. Isto é, eu sou muito emocional, sabe? Ah, tá bom, não há problema. É esse o problema. Diga lá, então. A carta de condução, sim, qual é a pergunta que tem sobre a carta? Eu penso que eu vou definitivo. Faz falta levar alguma declaração daqui para lá? Ok, se vai em definitivo, portanto, há duas opções. Poderá registar isso no consulado e depois chega lá a uma escola de condução, por exemplo, ou à Direção-Geral de Aviação da sua área, e diz exatamente isso. Consoante a sua idade, deverá ter que fazer, portanto, um exame médico, depende da sua idade, penso que custa 25 euros e troca a carta. Se depois quiser voltar aos Estados Unidos, se não se está a acusar de lá, se vem de férias, está a menos de 3 meses, utiliza a carta portuguesa aqui. Se vai estar mais tempo, depois vai aqui ao Motor Vehicles e troca a carta novamente. Mas só pode ter uma carta, não pode ter duas. Pois, portanto tem que ir ao consulado para pedir alguma declaração? Não tem que pedir declaração. Pode preencher essa declaração online, pode ir ao site do consulado, isso é feito online, não precisa de ter uma marcação, ou então faz diretamente em Portugal sem qualquer problema, porque depois mesmo do consulado tem que fazer lá também, está a perceber? Porque a coisa, o que é bom por exemplo, você vai levar um carro daqui para lá? Não. Pois, se levasse... Desculpe. Teve intenção nisso, mas já desisti. Pois, se levasse o carro é que deveria ir, porquê? Porque quando vai em definitivo paga muito menos impostos e tudo isso. Mas, portanto, faça só o processo que tem que fazer, mas faça lá na escola de condução sem qualquer problema, está bem? Na escola de condução da minha área, não é? Da sua área, vai a uma escola de condução e eles fazem ou então na Direção-Geral de Aviação, está bem? Pois. E relacionado com o cartão de cidadão?
Com o cartão de cidadão tem duas opções, ou aqui ou lá, quando lá chegar, troca para a sua residência de cá para lá, está a perceber? Pode tanto fazê-lo cá como fazê-lo lá, não vai estar à espera, já que vai no sábado, faça lá. O senhor é de onde, lá de Portugal? De que área? Minhoto. Vai lá em qualquer loja de cidadão na sua área ou dependência, portanto, veja na Câmara Municipal essa informação, ou mesmo na repartição de finanças tem informação sobre os locais onde pode proceder, se não há cartão de cidadão na sua vila ou cidade específica, onde pode fazer isso, está bem? Está bom, obrigado, senhor. Obrigado e muito boa sorte para si, está bem? Obrigado. Obrigado. Mas é vários assuntos, portanto, pode sempre dar baixa aqui, que vai para Portugal no consulado, sobre a carta, mas tem que estabelecer, portanto, as diretrizes lá através de uma escola de condução ou na Direção-Geral de Aviação. Vamos a outra chamada. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, eu chamo Maria Andrade, estou a chamar por causa do meu marido que esteve na tropa na Guiné 2 anos, preenchi o formulário e não tive resposta de qualquer espécie. Ok, portanto, Dona Maria Andrade, o seu marido esteve na Guiné por 2 anos, preencheu o formulário e nunca recebeu qualquer informação? Exatamente. Ok, nós temos o seu número de telefone, possivelmente terça ou quarta-feira entraremos em contacto consigo, está bem? Ok, muito obrigada. Muito obrigado e boa sorte para si, está bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Portanto, temos várias situações em relação a este subsídio adicional da tropa. Há pessoas que receberam a totalidade dos pagamentos, houve outras que só receberam o valor de 1 ano, houve lamentavelmente alguns também que não receberam qualquer comunicação. Tudo o que há a fazer é, na mesma direção para o qual enviou o formulário e a cópia dos documentos, escrever uma carta e dizer: ei, submeti esta carta no dia tal, do ano tal, e nunca recebi qualquer resposta. Tem, portanto, registra a carta, porque assim sabe que é entregue e depois espera por uma resposta das autoridades portuguesas sobre essa matéria. Penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Não, eu vou aproveitar para dar outra pequena notícia que é de bastante interesse. Portanto, o pico de infecções em Portugal por Covid-19 deverá acontecer entre o dia 20 de janeiro e 24. Como referimos anteriormente, espera-se que cerca de 250 mil pessoas em Portugal possam estar em isolamento profilático numa altura em que vão decorrer as eleições. Se porventura vai viajar para Portugal, tenha isto presente, tenha a certeza que segue todas as regulamentações impostas pelo governo português. Vamos à próxima chamada. Penso que já temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Olá, muito... É o Ricky que está a falar. Com quem tenho o prazer de falar? Maria. O senhor Ricky, Diga, se faz favor. Maria Gonçalves. Diga, Dona Maria. É o seguinte, é que eu fiz o meu cartão verde. Ok. Eu fiz o cartão verde e já há 5 meses e ainda não tive para trás. Ok, portanto, renovou o seu cartão verde há 5 meses, ainda não recebeu o cartão para trás. Portanto, há 2 coisas que pode fazer muito fáceis. Primeiro, recebeu uma carta da imigração, correto? Como eles receberam de todos os papéis. Portanto, tira o número de caso e pode ir ao site USCIS e verifica, portanto, o estado. Depois, é muito importante, nessa carta dizem que centro é que foi processado o cartão verde. Eu vou ser direto. Se foi processado, por exemplo, em West Virginia, pode ter o cartão verde em 6, 7 meses. Se foi processado num centro do Texas, poderá demorar até 18 meses e meio. Portanto, a partir daí já tem uma ideia de quando receberá. O seu cartão verde já está caducado? Já caducou ou não? O seu cartão já caducou?
Já está caducado, já caducou. Eu estou aí no Jersey. Pois, e precisa de... Sim, mas eu estou a falar onde é que é processado portanto, o seu processo, onde é que está a ser processado. Diga-me uma coisa, tem que ir a Portugal agora ou não? Estou sim? Eu penso que perdemos, portanto, o contacto. É muito fácil. Se tem que ir de emergência a Portugal, 10 dias antes da viagem, pode pedir uma extensão na imigração com um comprovativo de viagem e do motivo por que tem que viajar. Vamos agora a um pequeno espaço comercial. Já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora chegamos a um momento sempre especial, que são os aniversários. Hoje temos um aniversário, vamos a ele então. Parabéns, João Corticeira, 62 anos de idade. Muitos parabéns, João. Temos também um aniversário de casamento. Eu tenho a certeza que não é do Nando Santos. Vamos ver então quem é. Cândida e Maurício Felício, grandes amigos, 40 anos de matrimónio, muitas felicidades, que a vida lhes sorria sempre. Parabéns, Cândida e Maurício Felício, 40 anos de matrimónio, e não se esqueça de nos convidar daqui a 10 anos para as bodas de ouro. O meu cameraman, o Fernando, também quer ir à festa. Parabéns. Pronto, e chegamos assim ao fim de mais uma Linha Aberta, especial informação. É sempre um prazer, é um privilégio estar na vossa companhia. Não se esqueça, amanhã, 7h15 da noite, legislativas 2022, damos a voz aos candidatos que nos querem representar, aos cabeças de lista dos principais partidos políticos ou àqueles que foram mais votados nas últimas 2 eleições nesta área. Teremos connosco o cabeça de lista do PS, do PSD e do Chega para responder àquelas perguntas que todos queremos fazer, mas que muitas vezes ninguém tem coragem de tocar na ferida. É às 7h15 da noite, legislativas de 2022. Até lá, continuo com a telenovela Amor, Amor, desfrute do final de semana prolongado, mas não se esqueça que domingo à noite vai ter que paliar neve. Mas faz parte daquilo que temos que fazer. Tenham um ótimo fim de semana. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.